Olá, maravilhosas desse canal que é Pura Riqueza. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma modalidade de investimento que é muito comum, mas ainda gera muitas dúvidas em quem está começando a investir. Então hoje eu vou passar tudo o que você precisa saber sobre Tesouro Direto. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e fique sempre atenta aos conteúdos que nós temos por aqui, que são conteúdos transformadores capazes de mudar a sua visão sobre finanças e investimentos. Bom, quando a gente fala na modalidade de investimento no Tesouro Direto, o Tesouro Direto nada mais é do que uma forma que o governo encontrou de captar recursos através de investidores. Logo, entendemos que se alguém investe no Tesouro Direto, essa pessoa está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade específica durante o período que o governo vai fazer a utilização desse capital. Dentro da categoria de investimentos do Tesouro Direto, nós temos o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Cada um deles tem um objetivo e tem uma forma de se comportar. O grande ponto que é importantíssimo você entender é que hoje o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que temos no nosso país. Isso porque a possibilidade de dar alguma coisa errada investindo nessa categoria é só se o governo entrar em falência, por exemplo, o que é extremamente difícil. Isso porque tem vários fatores que envolvem a economia de um país. Então, a economia de um país ela é pautada em investimentos externos, investimentos internos, pela iniciativa privada, pelos bancos, instituições financeiras privadas, instituições financeiras e empresas do próprio governo. Então é uma cadeia de empresas, negócios, pessoas envolvidas dentro de um processo que, convenhamos que é extremamente difícil o Tesouro Direto entrar em falência, vamos dizer assim. Acredito que esse termo nem exista. Vou dar um exemplo bem específico para vocês em relação a essa questão. É a economia da Argentina, que, como todos nós sabemos, vive hoje um processo muito delicado e complexo na sua economia por diversos fatores que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. O grande ponto é que mesmo com todos os problemas na economia da Argentina, ela ainda tem os investimentos no Tesouro Direto. A diferença é que, enquanto hoje no Brasil a taxa Selic ou até mesmo a inflação na qual esses investimentos são baseados, eles estão ali na casa, por exemplo, a Selic de 13,75 ao ano. Então ele paga para o investidor uma rentabilidade aproximada de 13,75 ao ano. Enquanto na Argentina, esses números ficam acima de 70, 80, 90%. Isso porque o risco do investidor que investe lá na Argentina é infinitamente maior do que o investidor que investe no Brasil, que é um país que paga os seus investidores nas rentabilidades combinadas de forma recorrente. Independente de qualquer coisa, atualmente o Tesouro Direto está na categoria de investimentos mais seguros do nosso país. Bom, entendendo isso, vamos para a parte de categoria. Então nós temos o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Qual é a diferença dos dois? O Tesouro Selic, ele é baseado na taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa norteadora do país. Ela vai reger todas as outras taxas. Basicamente, o objetivo da taxa Selic é equilibrar a inflação do país. Então, nós temos o Tesouro Direto, que é baseado nessa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros e que norteia todas as outras taxas. E depois nós temos a categoria do Tesouro IPCA, que é um investimento que ele acompanha os índices de inflação. Então, quanto maior a inflação, maior a rentabilidade desse investimento. Um ponto muito importante quando a gente fala de Tesouro IPCA+.
você precisa estar sempre atenta nos índices de inflação, porque para quem não é investidor, a inflação ela te faz perder o seu poder de compra ao longo do tempo. Logo, se você tem 20 mil reais hoje e com esses 20 mil reais você consegue comprar um determinado produto ou serviço, daqui 10 anos com os mesmos 20 mil reais você não vai conseguir comprar esse mesmo produto ou serviço. Então, se você não tem a prática de investir, você está perdendo o seu poder de compra ao longo do tempo. É como se a cada ano as suas receitas, o dinheiro que você ganha, ele fosse menor. Então, quando você investe no Tesouro IPCA+, você consegue estar acima da inflação. Um outro ponto importante quando a gente fala de investimento é sempre buscar investimentos que vão te render acima da inflação. Vamos imaginar que a inflação está em 5% ao mês e que a taxa Selic está em 2% ao mês. Logo, você já entendeu que a inflação está maior. Então, nesse exemplo, não faria sentido você investir na Selic, porque ela está te pagando menos do que o Tesouro IPCA, que segue a inflação. Nessa situação, se você investe no Tesouro Selic, mesmo tendo uma rentabilidade de 2% ao mês e a inflação está em 5% ao mês, todos os meses você está perdendo 3% do seu capital. Então é muito importante, todas as vezes que for investir, você analisar qual é a inflação do período e se o seu investimento está pagando mais ou menos da inflação. Então, basicamente, a diferença entre um e outro é: a gente tem o Tesouro Selic, que é baseado na taxa de juros, e temos o Tesouro IPCA, que ele é baseado na inflação. Essas são as únicas diferenças? Não. Depois, as principais diferenças entre um e outro vão ser os prazos. Os prazos do Tesouro Selic, eles tendem a ser menores. Inclusive, ele é um investimento muito recomendado pelos educadores financeiros para quem vai fazer reserva de emergência. Eu não gosto desse termo, não utilizo, mas é só para você entender o porquê que ele é recomendado para esse tipo de situação. Quando a gente pensa em emergência, nós já temos a sensação de que aquele valor reservado para aquela finalidade é algo que eu vou necessitar com uma certa rapidez. Eu vou precisar dispor daquele capital de uma forma muito rápida. Logo, esse capital não pode estar preso. Sendo assim, o Tesouro Selic é entendido como se fosse um investimento de liquidez diária. O que seria liquidez? A liquidez é a facilidade de você tornar o seu investimento em dinheiro. Então, o Tesouro Selic, ele possibilita ao investidor, sempre que ele precisar, ele resgatar aquele investimento, ou seja, resgatar aquele capital que foi investido naquele título. Então, ele é um investimento de períodos mais curtos. Em contrapartida, o Tesouro IPCA, ele já é um investimento mais longo. Então, ele é mais indicado para investidores que já têm uma reserva de emergência montada, que já têm um planejamento específico e ele quer investir para deixar aquele capital durante um período mais longo. É como se fosse um investidor que tem um planejamento de comprar daqui 10 anos um imóvel e ele vai alocar o dinheiro, pode ser de forma mensal ou pode ser um capital específico nessa opção para render e daqui 10 anos ele efetuar tal compra. Então, o Tesouro IPCA ele é indicado para períodos mais longos. Um outro ponto importante que difere esses dois investimentos é a rentabilidade. Enquanto o Tesouro Selic ele é baseado na taxa Selic e a cada 45 dias essa taxa Selic ela se move de acordo com a reunião feita pelo Copom, o Tesouro IPCA ele vai seguindo os índices de inflação mês a mês. Ponto importante que eu quero destacar no Tesouro IPCA é a forma que o investidor recebe a rentabilidade. Então a gente tem o Tesouro IPCA, que vai pagar normalmente ali durante o resgate da operação, e nós temos o Tesouro IPCA com juros semestrais. O que seria esse Tesouro IPCA com juros semestrais? É a possibilidade que o investidor tem de resgatar o
o valor que está rendendo a cada 6 meses. Então imagine que você colocou 50 mil reais no Tesouro IPCA+, e após 6 meses do capital aplicado, ele rendeu um valor ali de aproximadamente R$200. Dentro da categoria de Tesouro IPCA, no qual você só resgata o valor e a rentabilidade no final, esses R$200 que vai rendendo a cada 6 meses, ele vai tendo a prática dos juros compostos e ele só vai aumentando. No caso do Tesouro IPCA com juros semestrais, esse valor de R$200 será depositado na conta do investidor a cada 6 meses e o valor do capital volta a render de acordo com o capital inicial aplicado. Então, nesse ponto, o investidor tem que ficar bem atento na hora de investir no Tesouro IPCA. Um outro ponto importante é que vocês vão ver na categoria que tem as possibilidades de Tesouro IPCA+, que é uma categoria onde ele combina uma taxa que oscila com uma taxa fixa. Então, a inflação ela vai mudar a cada mês. Então, vamos imaginar que no mês de janeiro de 2023 ela estava em 5%, e no mês de fevereiro ela foi para 7%. Automaticamente o investimento ele vai sofrer essa oscilação. Porém, ele também é atrelado a uma taxa fixa, que pode ser 0,5%. Então, nesse caso, o investidor vai receber os 6% daquele mês de janeiro mais 0,5%. Já no mês de fevereiro, ele vai receber os 7% mais o 0,5%. Então, dentro das categorias de tesouro, você vai perceber que tem ali o Tesouro IPCA+. Tem muitas outras informações interessantes que podemos explorar dentro dessa categoria de investimento do Tesouro, e é muito importante você saber que é um investimento muito fácil de ser feito. Hoje tem o site do tesourodireto.com.br, na qual qualquer pessoa pode entrar no site e fazer simulações em tempo real com todos os títulos disponíveis. Você vai perceber que tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, mas também tem outras opções. Aqui eu estou falando para você das opções que são mais comuns no mercado. Eu vou deixar aqui na descrição o site do Tesouro Direto e eu quero que você me fale aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre esse investimento. Bom, por hoje é só, te vejo no próximo vídeo, um beijo e tchau!